eu falo sobre o mercado Forex, mercado internacional, né? Hoje eu vou falar bastante sobre corretoras e tudo mais. Falo um pouco sobre quem sou eu, né? Eu sou bacharel em Direito, não está aí, mas já fui inspetor de aluno, já trabalhei como funcionário em multinacional, depois fui bancário, já fui empresário e construí uma trajetória aí, graças a um problema muito grave que eu tive aí dentro de uma empresa, que eu fui lesado pelo meu sócio, eu fui meio que obrigado, eu já gostava do mercado financeiro, e foi uma opção que sobrou para mim ali, para eu não ter mais sócio naquele momento, para não ter funcionário, para ter uma direção. E eu tinha perdido tudo, perdi o chão, dinheiro, tudo que vocês pensarem assim na questão financeira, né, foi por água abaixo. E hoje eu sou mentor e falo do mercado como um propósito que eu fiz com Deus, né? Eu sei que é um assunto que muita gente às vezes nem gosta de falar isso, mas porque eu fiz essa promessa. Eu falei, eu era um cara que eu não punha minha cara em rede social, assim, só punha normal, como todo mundo, né? Seu Instagram ali de vida social, tal. Mas se eu conseguisse prosperar e ter resultado no mercado, que eu iria transbordar esse conhecimento para outras pessoas aí, para que as pessoas pudessem também ter o conhecimento de forma séria, né? Hoje a gente sabe que é muito difícil. A gente analisa redes sociais e vê que é muito fácil você crescer fazendo falsas promessas, né? E é o que mais tem aí, né? Se eu pegar um carro, uma casa, fazer uma postagem e falar, se você entrar aqui, você ganha não sei quanto por dia, você vai ter a mesma vida que eu. E a gente sabe que não é assim. O mercado é muito complicado, é muito mais que isso. Então, com tudo isso, acabei virando gestor de investimentos, mentor, e criei uma metodologia, né? A gente tá o Betão aqui na frente, que já é de alguns anos aluno aí, né? Eu criei a Operação Trader Consistente, depois criei alguns indicadores que ajudam o pessoal, tanto quem já é mais avançado, quanto quem está começando, para ter uma noção. A gente sabe que não existe nada que é 100%, nem o tape reading, que a Letícia estava falando, nem o meu indicador, nem o smart money, nada é 100% no mercado, tudo muda a qualquer momento, com notícias, com geopolítica, tudo isso influencia de forma direta, né? E a gente tem que estar andando ali a favor do que está acontecendo. Falo muito que a gente tem que ser trader reativo, reagir ao que está acontecendo no momento. Não adianta a gente ficar com um viés de que, por exemplo, eu gosto muito de operar o ouro no mercado Forex. O ouro vai subir porque aconteceu a guerra do Irã e Iraque. Quem está esperando o ouro subir desde que estourou a guerra do Irã e Israel, está esperando até agora. Ele só caiu desde que começou a guerra, praticamente. Então, a gente vê, né, se for ver pela geopolítica, pela macroeconomia e tudo que está acontecendo, era para estar rompendo, apesar de já estar, né, no alto o preço do ouro há muito tempo, era para estar subindo mais ainda e segurou. Então, eu falo assim, não existe um fato determinante que nós possamos controlar. O que nós podemos fazer é, igual a Letícia falou, fazer gestão do que a gente faz, calcular o risco daquela operação, daquele investimento que você está fazendo, seja na B3, seja futuro, seja opções, seja Forex, pouco importa. Agora, o que a gente tem que entender é que nós estamos em renda variável, mais um motivo para controlar o risco e pensar em segurança. Tá? Então, pensando em segurança, o mercado Forex é o mercado o maior mercado do mundo, que movimenta aí em torno de 6 trilhões aí de dólares diariamente, né? Se a gente pensar, comparando com B3, hoje eu não sei o número, mas você compara uma formiga com um elefante, né? Não tem comparação o fluxo de dinheiro, é um mercado a nível mundial, né? E olha que a B3 movimenta bem um número exponencial de dinheiro. Então, tem algumas vantagens. O Forex você pode trabalhar todos os dias, né? Hoje, ainda com a entrada das criptomoedas, você pode trabalhar, inclusive, nos finais de semana. Então, é um mercado que, para quem trabalha CLT, está dentro de de uma carga horária ali que tem que cumprir, dá para trabalhar dentro de qualquer horário. Então, é algumas vantagens que eu vejo em comparação a B3. Não estou falando mal de B3, não, tá, gente? Nenhum mercado, inclusive, já operei B3. É que eu estou falando algumas vantagens que tem. A B3 também tem algumas vantagens aí frente ao Forex. Só estou falando do momento do Forex, tá? Então, a gente fazendo um comparativo. Então, o que eu quero trazer para vocês é que antes de qualquer coisa, né, antes da gente ainda pensar na gestão,
a gente tem que pensar onde nós vamos pôr nosso dinheiro. No Brasil, uma vantagem que tem em relação ao Forex é que nós temos a CVM ali, fiscalizando, então todas as corretoras geralmente já são, né, amparadas, você já tem o seguro, tudo mais. No Forex, não. O Forex é um mercado que ainda não é regulamentado no Brasil, então a gente tem que... Como que nós vamos saber quais as melhores corretoras para que esse seja um problema a menos que eu tenho na hora que eu entrar para começar a fazer um investimento? Como que eu vou pensar nisso? Né? Então, a gente tem que escolher uma corretora aí que tenha regulações, tem várias regulações no mundo. Eu falo hoje, a principal ali é a FCA, né? É a primeira que eu olho para ver se a corretora tem ou não tem, não que seja obrigatório ter só a FCA, mas é uma corretora, uma certificação, uma regulamentação das mais importantes, das mais rígidas. Então, se a corretora tem essa regulamentação, né, é sinal que ela segue normas rígidas. Então, pesquise antes, nós vamos falar aqui como vocês vão pesquisar, né, e como você vai proteger o seu capital. Nós vamos falar da proteção desde a hora de você entrar no mercado e procurar uma boa corretora, quanto na hora das suas operações, o que você pode fazer ali, né, principalmente para quem está começando. Eu sei que quem já está no mercado há um tempo, talvez é chovendo molhado, mas eu acho muito importante bater nessas teclas da gestão, como a Letícia falou, que cara, é crucial, né? Igual ela falou, se todo mundo fizesse isso, poucos perderiam, né? E a gente sabe que a maioria perde dinheiro no mercado financeiro, infelizmente, quando se trata de renda variável. Se todo mundo procurasse ali, qual é o erro que a maioria comete antes de estudar como operar ou uma forma de operar, porque isso, se você tem uma gestão eficiente, pouco importa. Você pode operar qualquer... tem amigos meus que eles acertam 2, 3 operações de cada 10, e eles são lucrativos, porque buscam um risco-retorno eficiente. Quando acerta, né, ganha muito lucro, né, Letícia? E quando perde pouquinho. Então, isso é eficiência, é gestão. E essa gestão e essa eficiência começa na hora de escolher uma corretora. A gente, por exemplo, hoje, né, as corretoras elas têm aí... você começa a analisar primeiro a certificação, depois você vai vendo as formas de depósito, aí, como que você pode fazer, né? Tem depósitos via Pix, via transferência bancária, via criptomoeda, Neteller, tem várias formas hoje. Então, já é uma forma que você pode analisar se a corretora ela tem todas essas formatações. Vamos supor, se ela tem o Pix, vou dar só um exemplo para você já olhar a corretora. Já é um primeiro passo que você pode analisar, porque para ela ter o Pix hoje, ela não pode ter o stop order. Essa semana que passou, teve corretora, teve 3, tiveram stop order da CVM para não atuar no Brasil. Quer dizer, essas corretoras, além de elas terem uma multa que pagar diária, elas já perdem essa concessão de ter essa intermediação bancária do Brasil com o exterior e já perdem dos clientes não poder fazer depósito via Pix e receber. Então, você já sabe, ali, provavelmente, essa corretora, pelo menos ela ainda não sofreu nenhuma punição do nosso mercado interno. Então, você já começa a pensar, já é o primeiro passinho ali, né? Se ela tem a regulamentação, tem tudo, tá? Então, calma aí, que acho que está errado aqui. Não, tá certo, deixa eu só ver aqui. Acho que pulou uma parte aqui do meu slide. Mas é isso. Então, nós vamos pesquisar, entrar para ver uma corretora. Existem várias formas de pesquisar essas corretoras. Eu estou pulando aqui, porque eu não sei se trocou, de alguma forma, a ordem. Deixa eu ver aqui. Acho que pulou. Porque, assim, tem alguns sites, né, eu falo muito nas minhas aulas, nos cursos, que tem para você poder pesquisar as corretoras, e não está aqui. Acho que pulou. Não sei se teve alguma alteração, o Ramon não está aí, não, né? Acho que teve alguma alteração no slide que eu mandei para eles aqui. Bom, mas tem alguma... aqui, por exemplo, do ladinho, aqui, Wikifix, está vendo? E Trustpilot. Pelo menos tem aí nesse pedacinho escrito. São 2 sites, quem quiser anotar esses nomes aí, quando vocês forem entrar no mercado Forex, a Wikifix, se você entrar na telinha dela, você digita ali Wikifix no Google, você vai achar. Você digita o nome da corretora que você quiser, ela vai lá, ela vai te mostrar a nota da corretora ali, geral, ela vai te mostrar todas as regulações que a corretora tem,
todos os problemas, as vantagens, quais as plataformas que essa corretora disponibiliza para o cliente. Então, isso já vai abrir os seus olhos para saber se a corretora é boa ou não. Tá? É o primeiro passo que eu vou entrar. Vamos supor que o pessoal da 4XC, que está patrocinando o evento, a VT Marques, que está aqui presente também. Você vai lá, entra na Equifix, pesquisa o nome dessas corretoras para ver se ela tem uma nota boa, se ela tem regulação. Tá? Aí, outro ponto importante, o Trustpilot é um site de avaliação. Quem ali é depoimentos de clientes. Então, o cara é como se fosse o Reclame Aqui, no Brasil, só que para corretoras e para órgãos internacionais. Então, você vai lá e vê o que os clientes estão falando sobre. E não é porque tem reclamação que a corretora seja ruim. Você tem que ver como esse cliente está sendo tratado, porque reclamação é normal. Se a empresa é grande, uma hora ou outra vai acontecer problemas, ainda mais no mercado financeiro que toda hora está se atualizando, tendo mudanças, né, como a introdução do Pix, que nós falamos aí no começo, agora há pouco, né, pelas corretoras internacionais também. Teve muito problema no começo. Às vezes, depois estava o Pix, não caía, porque precisava de uma intermediária. A pessoa ia lá e reclamava. Mas como que essa corretora tratava o cliente? Como que ela resolvia esse problema? Né? Então, você vê se o cliente está sendo bem tratado ou não, se essa reclamação foi bem avaliada depois ou não. Tá? Então, isso vai trazendo para a gente um embasamento. Você falou, não, esse problema, daqui para frente eu não tenho. Daqui para frente eu vou ter que me preocupar com o quê? Com o meu operacional seguro e com a minha gestão segura. Né? Como a Letícia falou aí, é muito importante a gente definir isso, talvez até antes. Eu sei que muita gente pega a gestão, às vezes, depois, está aprendendo um método, né? Junto com o método, geralmente o mentor já passa uma forma de gestão. Né? Então, fica a critério de cada um. Mas, se puderem, é uma dica muito legal, gostei bastante do que ela falou, porque se vocês pensarem antes nos erros e na gestão, com certeza, e se você tiver investido numa corretora de alta segurança, de alta credibilidade, você já tem 2 problemas a menos. Aí você só vai ter que pensar quais vão ser seus gatilhos de entrada, como você vai proteger sua operação, onde você vai parametrizar o seu próximo passo, qual ativo você vai operar. Eu sou um cara que eu gosto de mais volatilidade, menos volatilidade, eu gosto de arriscar mais, menos. Eu sou um cara que, por exemplo, eu comecei no mercado trabalhando ativos como ações na B3, que anda mais devagarinho, fazendo swing trade, position trade. Depois que eu migrei por Forex, eu fui para paridade de moedas que também são um pouco mais tranquilas. E aí, depois, com o tempo, eu fui gostando, me aprimorando e ficando bom naquilo que eu fazia. Hoje, eu gosto mais de operar ativos de alta volatilidade, que dão mais lucro, ele tem um risco-retorno maior, né? Só que se a gente trabalhar com segurança e com gestão, você está sempre rentabilizando mais do que se você operasse ativos mais leves. Né? Mais leves que eu digo são as paridades normais do Forex, um Euro-USD, GBP-USD, AUD, NZD, as principais paridades, né? O JPY. A gente pega eles ali, eles se movimentam bem, têm alta volatilidade, mas não tanto quanto um Bitcoin da vida, um ouro. Né? O ouro é o xodó, assim, é o ativo mais volátil do mercado Forex, é o que mais dá dinheiro, só que também, se a pessoa não faz a gestão do risco, é o que mais perde, e tem muita gente que se emociona quando entra no mercado. Eu falo assim, é até ruim a pessoa entrar no mercado e ganhar logo de cara, porque ele já fica com aquele viés na cabeça e fala, pô, é fácil, ganhei, e aí fica com aquilo na cabeça, com aquele gostinho, né? O melzinho na boca é bom, e aí ele acha que vai ser sempre assim. E não é. E aí depois ele vai ver que, como muita gente faz, né, entra na operação, faz a gestão de risco certa, só que a operação começa a vir contra, o cara começa a puxar o stop. Não, eu vou puxar um pouquinho, vou puxar que vai voltar, vai voltar. E na hora que vê, o cara perdeu quase que a conta inteira. Aí entra naqueles cálculos, o cara falou, pô, voltou 50%. Para recuperar 50%, o cara tem que fazer 100% do saldo que sobrou na conta para recuperar de novo todo aquele valor. Né? Então, se a pessoa não tem experiência, acaba se danando. Né? Então, é isso. Falei aí sobre, né, as possibilidades que hoje as corretoras de Forex abriram, né, inclusive o Pix, e é uma das formas que eu vejo também para já analisar, né, se a corretora teve alguma punição ou não do mercado interno, para quem não sabe pesquisar, se tem, né, o Pix já é uma forma de você saber que ela não está ali sofrendo um stop order, pelo menos naquele momento. Tá? E não é porque sofreu um stop order que também a corretora pode ser ruim, você tem que analisar, porque existem muitos interesses por trás. Hoje, se for ver, todas as corretoras de Forex
trabalham de forma meio que irregular no Brasil, que elas não podem fazer captação direta, né? Então tem uma certa... Então, por que umas são punidas, outras não? E aí fica, né, aquela... A gente estava até conversando com os meninos ontem, que nós tivemos um evento para nós, e eles falaram sobre isso aí, da parte jurídica, e como, né, regulamentar isso e tornar viável e mais seguro, tanto para eles quanto para nós, para eles estarem de forma, né, totalmente regulada dentro do Brasil. Hoje, são pouquíssimas ali as corretoras que têm esse benefício. Tá? Então, é isso que a gente tem que ir colocando na cabeça. Procurar sempre segurança. Então, primeiro passo, corretora, investigar, olhar, Weekfix, Trustpilot, que eu tinha falado, depois olhar as condições de depósito, as condições de conta, os tipos de conta, os tipos de plataforma que ela oferece. Que plataforma que ela oferece? MetaTrader 5, MetaTrader 4, Black Arrow, isso é lógico. Não vai ser o fundamental, mas é legal que você tenha todas essas opções, porque o mercado, com o tempo, você vai vendo que você vai tendo a necessidade de ter uma diversidade, às vezes, de plataforma. Eu quero usar o indicador tal. Pô, o indicador não tem em tal plataforma, só tem na outra, e a corretora não me fornece. Então, se é uma corretora que tem uma gama, às vezes, de plataformas diferentes, é legal que vai te atender no futuro. Né? Eu, por exemplo, hoje eu acabo usando duas, eu uso uma para operar, normalmente... na verdade, eu uso 3, MetaTrader 4, MetaTrader 5, porque a gente acaba utilizando também, hoje tem muitos EAs, né, que são os robôs, né, então acaba usando, tem robô que é para MetaTrader 4, que é para MetaTrader 5, acabo diversificando um pouco por isso. Né, mas gosto mais do MetaTrader 5, ali é uma ferramenta, uma plataforma básica, que a maioria das corretoras de Forex fornece, mas tem muitas outras boas. Né? Para fazer lives, por exemplo, eu acho melhor fazer no TradingView, que o visual dele é mais bonito e tal. Mas nós estamos entrando no mercado. O pessoal da Neológica está vindo para o mercado internacional, eles também são patrocinadores do evento, né? Trazendo a Black Arrow. Então, são coisas que, assim, acho que quanto mais tempo passar, mais opções nós vamos ter. Né? E estão melhorando, né, com o tempo. Então, tudo isso acho que passa pelo escopo, mas sempre pensando em segurança. Tá? Vamos lá. Pronto para operar. Muita gente entra no mercado achando que é sorte, e não é sorte. Que é preparo, escolha, um mentor... Gente, pelo amor de Deus, eu sei que o Brasil é muito focado, adora, né? O brasileiro adora apostar, né? As bets, o tigrinho, você pode ver que é muito mais dinheiro do que qualquer outra coisa que vai para esse nicho. Procurem mentores que não façam falsas promessas. Não existe. Cara, tem muita gente que fala todo dia, você vai ganhar X todo dia, você vai ganhar X toda semana. Sai correndo, gente. Sai correndo. Vocês me desculpem, se tiver alguém que for palestrante aqui que fala isso, por favor, mude o conceito. Não existe essa promessa. A gente vê os grandes do mercado financeiro se queimando com o copy trade. A gente vê o Ogro de Wall Street, a gente vê o Antunes que ia vir aqui, a gente vê outros caras aí grandes do mercado, o Ports Trade. Cara, os caras com o nome que eles criaram, eles cederam o nome para Empíricos. A Empíricos criou o copy trade com o nome deles, e não é eles que operam esse copy trade. Pô, e nenhum desses copy deu lucro. Os caras têm que pagar valores altos, alguns têm que pagar mensalidade, e não teve o retorno nem do dinheiro investido para poder entrar. Fora o dinheiro que o cara investe para começar a ter a rentabilidade. Então, os caras prometem lá, 800 e poucos por dia. E aí, embaixo, em letras miúdas ali, isso não é uma promessa de ganhos. Pô, então está lá grande. Você ganha tanto por dia e embaixo não é uma promessa de ganho. Mas a pessoa que está lá necessitando, precisando, só tem aquele dinheiro, talvez é a oportunidade da vida dela, gasta o que ela tem para pôr ali. Não existe, gente. Não existe. Tá? Assim, a gente consegue? Consegue. Eu tenho contas de copy? Tenho. Tenho performance de longo prazo? Tenho. Mas eu não prometo, porque eu não sei se amanhã eu vou ter o mesmo resultado. Resultado passado não é promessa de resultado futuro. O mercado chama renda variável. Se vocês têm isso na cabeça, saiam do mercado que não é para vocês. Não é todo dia que vocês vão ter lucro. Eu tenho clientes nas contas que estão lucrando comigo há meses. Eu, nas últimas 3 semanas, aí, porque eu opero mais o ouro nos meus copy trades, está meio que no 0 a 0, tem uma conta que está até no negativo. Um dos meus maiores investidores falou, Marcelo, acho que eu vou sair, não está muito legal. Não está muito legal. O cara já fez mais de 500% na conta dele de lucro. E nos últimos 30 dias está meio vai e volta, o cara está insatisfeito. Então, tira, meu amigo. E isso em 6 meses, tá? Ele fez esse valor. Então,
eu falo assim, quem está na renda variável, eu falo assim, se eu ficar 1 ano negativo, o cara ainda vai estar no lucro ali, com muito mais lucro do que uma renda fixa, com muito mais lucro do que a maioria das rendas variáveis, e a mentalidade do apostador, né, que o cara quer ganhar sempre, né, e o cara está insatisfeito com 30 dias aí, nem 30, né, 3 semanas aí de instabilidade, de meio que 0 a 0, fazendo a gestão. Né? Por quê? Cara, se o mercado não está bom, não tem muito o que você ficar fazendo, insistindo no erro, e às vezes a gente até faz menos operações. Né? Então, como não seguir o fluxo, a gente não segue, né, dando aquele padrão. Eu tenho um padrão operacional, eu não vou fugir do meu padrão, porque o mercado está diferente, eu vou esperar ele normalizar de novo para voltar a ter o lucro que eu tinha. Né? São momentos. O mercado eu falo que é um organismo vivo, ele está sempre se moldando. Né? Então, é isso. Hoje, existe, para quem começa a operar, existem várias ferramentas que são gratuitas, que podem dar uma noção para você aí. Né? Então, o mercado oferece várias ferramentas incríveis, gratuitas, que você pode usar, como, por exemplo, aí, ó, o RSI, estocástico, VWAP, EPOC, volume, são conceitos de smart money, e várias coisas que você não precisa pagar nada para ninguém. E hoje tem no YouTube, você entra lá e aprende trabalhar cada um desses conceitos que eu estou passando para vocês. Eu gosto muito, eu uso com a maioria dos meus alunos, em 90% do que eu ensino, eu uso o RSI. Né? A gente põe um pouco médias móveis, é muito legal, principalmente para quem está começando, para entender, né, tendências do mercado e trabalhar a favor da tendência. Né? Ali tem a VWAP, que a gente vê a média dos compradores, vendedores, a FIBO, para calcular as regiões matematicamente mais importantes, o volume, para entender, né, como, por exemplo, no tape reading, que a Letícia analisa, ali, de certa forma, ela está vendo o volume, quem está comprando, quem está vendendo. No Forex, a gente não consegue enxergar quem, mas a gente consegue enxergar a quantidade. Né? Quando está aumentando o volume comprador, aumentando o volume vendedor, você também tem algumas ferramentas que te mostram. E tem também Smart Money, que é gratuito, que é como se fosse para quem entende, aí, quem estuda o mercado já, né, um price action com, né, algumas coisas desenhadas na tela ali, vamos dizer assim, para vocês entenderem, basicamente. Então, ele aparece aquela barrinha verde que ou azul, né, que seria uma região compradora, uma barrinha vermelha, que seria uma região vendedora de preço. Então, você bate o olho, você olha na tela, você vê lá uma região vermelha e embaixo uma região azul. Pô, você sabe que se o gráfico chegar lá em cima, na região vermelha, é uma região mais propícia para você vender. Se chegar embaixo, na azul, isso, gente, eu estou falando de forma bem simplória, porque a gente tem muito pouco tempo, inclusive está acabando o meu tempo aqui. Gostaria de falar muito mais, mas não vai dar, né? A gente tem esse tempo para todo mundo poder falar. Então, a ideia é que vocês entrem com segurança e usem parâmetros como esses. Faz um curso ou não, se for pegar conteúdo gratuito ou não, estudem, veja onde o pessoal erra e use essas ferramentas que são gratuitas, cara. Vai te dar, pelo menos para quem está começando no mercado, vai te dar noções de onde o preço está trabalhando. É um básico para quem está começando. Hoje, por exemplo, depois de muito tempo, às vezes eu olho um gráfico de tela limpa, eu sei trabalhar normal. Muita gente já sabe trabalhar normal só olhando o gráfico limpo, não precisa pôr mais nada na tela, você já entende. Só que isso daqui que eu estou mostrando para vocês vai dar segurança para vocês, para todo mundo que está começando, para começar a entender. Pô, que legal, isso aqui vai me mostrando onde está trabalhando. É lógico que existem outras ferramentas pagas, mais avançadas, ou até gratuitas também, que vão aí dar a setinha de entrada, dar a setinha de saída, né, Betão? A gente gosta de utilizar aí. E aí? Por diante. Né? Então, ó, tem ferramentas avançadas e outras metodologias que, além dessas ferramentas aí gratuitas, igual, por exemplo, eu desenvolvi aí o indicador mágico, eu brinco, né? Eu apelidei esse nome, eu nem gosto de coisa apelativa e é um nome meio até apelativo. Por quê? Que ele junta uma engrenagem de 5 dessas ferramentas importantes do mercado e te mostra, então, a região boa para você comprar ou vender, se o preço está sobrecomprado, sobrevendido, e aí, na hora que ele junta e faz essa conjuntura toda, ainda vem e mostra uma setinha para você. Ó, aqui tá, então, isso é legal para o iniciante. Né? Então, tem todo, no meu treinamento, além de eu ensinar o cara a operar desde o básico, fazer todo o básico, também ponho outras ferramentas ali que vai ajudando o cara a entender essas regiões. Por quê? Eu sei o quanto é difícil só simplesmente você falar para o cara, vamos estudar aqui Elliott, vamos estudar price action. Cara, isso, eu sou um cara muito objetivo.
eu acho que quanto mais teoria você põe na cabeça do cara quando ele está começando, mais ele se perde. Então, se a gente for para a prática, você ensina o cara a ganhar dinheiro, põe essas ferramentas e vê que ele foi efetivo, o cara vai ficar feliz, confiante e vai aprender a fazer. Aí, com o tempo, se ele gosta mais de fundamentos, se ele gosta mais de um smart money, quer se aprofundar, ele se aprofunda, e aí sim ele vai chegando nos níveis mais avançados. Mas, de começo, ninguém entra no mercado querendo ser um grande economista, né? A gente falando como trader, né? Todo mundo entra querendo ganhar dinheiro. Então, é isso que eu enxergo. A gente tem que entrar da forma mais simples, com menos caraminhola na cabeça, para ser mais efetivo, porque o que manda no mercado é o emocional. Tá? Então, vocês vão aprender com o tempo, quem está começando agora, que é muito mais emocional do que qualquer outra coisa. Tá? Então, ó, meu tempo já esgotou aqui, eu vou falar rapidinho, tá? Só para a gente finalizar. Então, uma coisa importante, a macroeconomia, junto com essas outras coisas, quem gosta vai ajudar a ter um entendimento do mercado, se tem uma propensão maior para uma alta, para uma baixa em determinados ativos. As coisas mais importantes aí, principalmente no Forex, né, a gente fazer uma comparação, taxa de juros, inflação, geopolítica, né, a parte dessas guerras aí, né, que está influenciando demais. Tá? Eu estou passando rapidinho, só porque já acabou meu tempo, tá, gente? O jeito de operar, para quem está começando, existe o day trade, que são as operações que você abre e fecha no mesmo dia, swing trade, que são operações um pouco mais alongadas, né, que pode fechar uma semana, um mês, ou position trade, que são operações aí de longuíssimo prazo. Tá? Para quem está começando, eu recomendo fazer um swing trade, porque você não dá aquele frio na barriga. O day trade, você abre, você já fica emocionado. Né? O swing trade, você fazendo, pensando para daqui uma semana, se for um pouco contra e depois voltar, está tudo certo, você não vai sofrer tanto com o emocional. Tá? Então, é um conselho que eu dou. Procurem, quem está começando, começa para aprender o mercado, começa com swing trade. Tá? O day trade é muito... Tá? Então, conclusão, o caminho seguro existe para investir e você tem que procurar ele, fazer da forma correta, começando aí com as corretoras certas, um estudo sério, ferramentas seguras e, acima de tudo, disciplina para fazer uma gestão eficiente. Tá? Então, fica o convite final aí, quem quiser conhecer um pouco mais do que eu faço, peço até a gentileza de todos que estão aqui, se puderem abrir o celular, seguir a gente aí, a página, o Instagram, @marcelmoura7, acho que é legal, a gente pode trocar uma ideia, conversar depois, fazer uma amizade, né? Eu falo assim, acabo virando amigo da maioria dos meus alunos. Hoje, graças a Deus, está crescendo, a gente vai tendo até um pouco menos de tempo, mas eu procuro dar atenção a cada um. Né? O Betão é um cara que está praticamente todo dia conversando comigo, veio aqui, fez questão de vir aqui hoje. E é muito legal isso, porque a gente acaba criando um carinho, uma confiança, e às vezes, numa troca, numa conversa que a gente tem no dia a dia normal, aí, você acaba acrescentando algo a mais, um insight que você tem, que às vezes você não fala num treinamento, você não fala num curso, que não é por mal, né? Às vezes não, você nem, são insights que vêm na cabeça no dia a dia. Tá? Então, acho que é isso. O mercado, eu quero que vocês saibam isso. Tá? É a mensagem que eu veio passar para vocês. Segurança acima de tudo. Por que eu sempre passo isso? Última coisa que eu vou falar. Sempre falo que segurança acima de tudo. E bato na tecla da corretora. Quando eu entrei no mercado, eu entrei numa corretora, coloquei todo o meu capital lá e todos os meus clientes estavam lá. Tá? E essa corretora ela não tinha regulação, ela tinha pouco tempo de existência e ela quebrou e eu praticamente tive que começar tudo do zero de novo. Então, que vocês aprendam com o meu erro, não cometam o mesmo erro, comecem com o pé direito. Tá joia? Boa sorte a todos aí. Obrigado.